E para dar sequência ao tema deste seminário, eu vou convidar ao palco agora justamente Lino Cansado, que é diretor-presidente da Eneva, e Adriano Pires, mediador dessa conversa que vai dar seguimento ao seminário. Bom dia a todos. Vamos começar a conversa, né, Lino, que a gente tem que cumprir o horário, né, que já está um pouquinho atrasado, mas foi um atraso muito bom, né, porque tanto o pronunciamento aí do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, como do senador Laércio, senador Eduardo Braga, acho que abrilhantaram muito esse evento, né, e colocaram questões assim muito importantes, né. Então, nesse início do nosso bate-papo, eu queria colocar que, realmente, como foi dito já aqui, o mundo está vivendo aí uma quarta revolução industrial. É a quarta revolução industrial que vai fazer com que a energia seja mais importante do que nunca, né? A gente está falando aí de um mundo hoje moldado com a inteligência artificial, com pressões geopolíticas cada vez maiores e também, né, com desafios ambientais, desafios de sustentabilidade, né? E tudo isso vai fazer com que a energia seja o grande protagonista dos próximos anos, né? Eu falo que no século XX o petróleo foi o protagonista, era o protagonista da molécula do petróleo, né? Porque o petróleo era abundante, era barato, você tinha uma indústria do século XX que foi o petróleo, em função disso, e agora nós temos a indústria dos dados aí, né? Que vai consumir muita energia, me parece, vamos conversar um pouco sobre isso, que não vamos ter o protagonismo de nenhuma fonte de energia, e sim todas as fontes necessárias para você conseguir, né, atingir esse consumo necessário para que o mundo caminhe e essa quarta revolução industrial tenha sucesso. E aí eu sempre tenho colocado que sai o mundo da molécula e entra o mundo do elétron. E a grande vantagem do gás natural é que ele é uma molécula que vira elétron, né? E nesse sentido, a Eneva é pioneira nisso, né? Transformar o gás natural em elétron. Então, eu já passo para você agora a palavra. Assim, como é que você está vendo toda essa conjuntura do mundo, do novo mundo do elétron, que não vai ser mais o mundo da molécula? Bom, Adriano, obrigado, né, pela sua presença aqui como moderador. Também agradecer os presentes, não vou repetir, o Fernando já fez as honras da casa, em benefício do tempo, né, e você citou diversos assuntos, né, e tanto o senador Braga quanto o senador Laércio já tocaram em alguns desses pontos aqui. Acho que o primeiro deles, uma coisa que você mencionou brevemente, é que se fala muito em transição energética, mas, na verdade, o que o mundo vive é uma adição energética, né? A humanidade, em momento algum, ela transicionou de uma forma de energia para outra e abandonou completamente a fonte de energia anterior. No início da Revolução Industrial, a grande fonte de energia que surgiu como motor do mundo foi o carvão, e vinha ali substituindo a energia animal. Até então, o que praticamente a humanidade usava era energia animal, a tração a cavalo, boi, gado, e o carvão surgiu e revolucionou o mundo, Revolução Industrial. Na sequência, foram inventados os motores a combustão interna. E aí nós tivemos uma segunda revolução energética, que foram os combustíveis líquidos de petróleo, a gasolina, o diesel, o óleo pesado, todos esses combustíveis, e, em momento algum, a entrada dos combustíveis líquidos de petróleo substituíram o carvão. Na verdade, se vocês olharem a história da humanidade, com toda a energia adicional que o petróleo trouxe, o consumo de carvão continuou crescendo, né? E depois, com outras adições de energias que ali ao mesmo tempo foram desenvolvidas, hidrelétrica, em momento algum substituiu nenhuma dessas outras energias. E, mais recentemente, com as energias renováveis, né, para o desenvolvimento da eólica, solar, acho que colocado já aqui por ambos os senadores, que vem a se somar ao consumo de energia da humanidade, mas, mesmo com o grande avanço dessas fontes, não houve retrocesso do consumo nem de carvão, nem de petróleo. Então, na verdade, a humanidade ela tem sido muito boa em desenvolver formas de consumir mais energia,
na verdade, toda a nossa vida moderna, o conforto, a saúde, o aumento da expectativa de vida, o produto de alimento, tudo isso tem a ver com energia. Então, a humanidade, cada vez que melhora a sua condição de vida, consome mais energia. E aí eu chego no ponto que o Adriano falou, dessa quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial, que é uma devoradora de energia gigante, né? Então, sistemas elétricos modernos e que pretendem se beneficiar dessa quarta revolução industrial vão ter que contar com todas as fontes de energia disponíveis e vão ter que saber usar elas nos seus melhores momentos. Mais uma vez comentado aqui muito bem pelo senador Braga, no Brasil, a gente tem um problema hoje de sobra de energia quando ela não é consumida e falta nos momentos de pico, né? E se nós quisermos trazer data centers ao Brasil, data centers trabalham 24 horas, 7 dias na semana e consomem energia constantemente. Então, nós precisamos de um sistema energético onde nós aproveitamos essa energia renovável, mas nos momentos em que ela não está disponível, nós temos que continuar suprindo energia ao sistema. E aí tem papel fundamental, claro, do armazenamento, que acho que o senador Braga falou muito, mas também tem um papel fundamental das termoelétricas despacháveis. As termoelétricas despacháveis são aquelas que você consegue ligar e desligar dentro de um dia, que elas têm uma rampa, foi falado muito de rampa, né? Rampa é a velocidade com que você consegue atender aquela demanda. Então, as usinas termoelétricas ciclo aberto têm essa capacidade, né? E elas vão contribuir para que nós tenhamos um sistema elétrico confiável, com energia confiável, junto com as outras fontes. Então, eu acho que esse debate, existe um debate muito grande, que é um pouco ideológico, sobre energia limpa, energia a gás, ou mesmo, até hoje, ainda temos usinas a óleo no país, mas o debate correto deveria ser como nós beneficiamos a sociedade brasileira com uma energia que seja firme e que traga desenvolvimento, né? O Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Nós temos grande parte da nossa população que luta pelo prato de comida do próximo dia. Então, seria injusto impor a essa população custos de uma transição energética acelerada, que é muito desejada pela Europa e por alguns países do Norte, que já se desenvolveram, justamente fazendo uso das fontes de energia que hoje eles mesmos chamam de fontes sujas e querem que os países em desenvolvimento também carreguem esse mesmo custo. Então, nós, como Brasil, temos que utilizar todas as fontes de energia que nós temos, citado pelo senador Laércio, que nós somos ricos em petróleo, somos ricos em biomassa, as fontes renováveis, eólica, solar, altíssimos fatores de capacidade. Então, precisamos usar tudo isso, e o gás natural vem justamente complementar com a flexibilidade. Quando a gente fala falta de potência no Brasil, isso é igual a ter flexibilidade para o operador nacional do sistema poder utilizar o que está à disposição dele para manter a oferta de energia constante, né? A energia mais cara que existe, falou que muito bem, né, para o senador Braga, para aquela que falta, porque quando falta, a sociedade sofre, a indústria sofre, o investimento não vem, o país não atrai investimentos. Então, muito importante a gente manter a energia constante, o gás natural tem um papel grande nisso. Lino, duas questões, o tempo está passando, vamos tentar umas respostas rápidas, né? Primeiro, essa questão da energia firme, a importância que isso tem no Brasil daqui para frente, né? Com essa necessidade, cada vez mais, de a gente produzir, gerar elétron. E vamos ter um leilão de capacidade em março, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem a importância desse leilão de capacidade, como ele demorou a chegar, mas está chegando, e isso é fundamental para que a gente não tenha esse problema de potência no Brasil nos próximos anos, né? E a outra questão, para te deixar, é que a transição energética que a gente está vivendo aí, estamos já na COP30, semana que vem começa a COP30, e transição energética também envolve programa social, né? Sem programa social, a gente não tem transição energética. Transição energética precisa também diminuir desigualdades sociais. E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão dos projetos que a Eneva tem nas questões sociais, nesses estados onde a Eneva hoje tem investimentos, Roraima, Sergipe, Maranhão.
Ok. Bom, acho que a primeira parte sobre o leilão de capacidade que se aproxima, agora com data marcada, dia 18 de março de 2026, e acho que o senador Braga mencionou aqui o Brasil, em algum momento, no final da década de 90, início do 2000, partiu para um sistema hidrotérmico, né, onde nós tínhamos geração das hidrelétricas e, sazonalmente, né, o Brasil tem chuvas sazonais, quando faltava chuva e, portanto, energia armazenada, se acionavam hidrelétricas por longo período, algumas delas com inflexibilidade, ou seja, geram por longos períodos. Andando muito rapidamente para o Brasil de hoje, que já foi aqui detalhado, né, pelo senador também, nós temos hoje um Brasil que tem uma quantidade de energia muito diferente, gerada em momentos nos quais não é necessária, e o leilão de capacidade é justamente para contratar aquelas termoelétricas que não geram inflexíveis. Na verdade, elas são totalmente flexíveis, elas podem ser acionadas pelo operador do sistema naqueles momentos onde o vento não está ventando, e, obviamente, à noite, quando o sol ainda não brilha de noite, e quando falta água no reservatório das hidrelétricas. Então, portanto, é muito importante térmicas flexíveis e abandonar aquele modelo de térmicas inflexíveis, que, na verdade, hoje as térmicas inflexíveis terminam por estar gerando ao mesmo tempo que as renováveis, aumentando o problema do curtailment. Então, a importância de um leilão de capacidade, que é igual a um leilão de usinas que vão oferecer flexibilidade ao sistema, e isso é urgente no país, porque, como já foi comentado aqui, o famoso caso do Dia dos Pais, nós temos momentos em que sobra energia em alguns momentos do dia, o sistema começa a desligar, e temos momentos em que falta. E flexibilidade, hoje, é o produto mais importante para garantir para a flexibilidade do sistema. E acho que, partindo aqui para a segunda parte da pergunta, né, a Eneva carrega na sua estratégia, na sua forma de ver como nós trabalhamos em estados de baixo desenvolvimento humano, que nós temos que deixar algum legado. E, por isso, a gente põe estratégia junto com desenvolvimento social e junto com responsabilidade ambiental, e, por isso, nós temos uma diretoria que é justamente de estratégia e de ESG. E, aí, para responder isso, em vez de eu falar, a nossa diretora aqui de estratégia e de ESG, a Flávia Hélia, que está aqui na plateia, eu vou convidar ela para ela falar um pouco dos nossos programas sociais, porque ela que dirige esses programas e conhece profundamente tudo aquilo que nós estamos fazendo. Flávia, com você. Obrigada. Obrigada a todos e a todas pela presença aqui. E acho que o Lino tocou num ponto muito importante, que os nossos locais de atuação são locais que têm um índice de progresso social, infelizmente, bem abaixo da média do Brasil e bem abaixo da média do mundo. Então, quando a gente entra, e a gente entende que o desenvolvimento das regiões onde a gente atua é o desenvolvimento do nosso país e é o desenvolvimento do nosso negócio. A Eneva quer crescer, para ela crescer, o país precisa crescer. Então, assim, quando a gente entra nessas localidades, a gente procura entender quais são as principais questões e desenvolver projetos para endereçar essas questões. E acho que a gente foi muito bem-sucedido. A gente tem um projeto que a gente começou assim, vamos falar da causa do empoderamento feminino. E muito se fala do empoderamento feminino, no mundo corporativo, da participação das mulheres em posições de liderança, e isso é muito relevante, mas a gente não pode esquecer da base, né? Onde você tem muitas mulheres que hoje são completamente dependentes de programas de geração de renda, estão abaixo da linha de pobreza, e elas são chefes de família. E, se a gente conseguir mudar a vida dessas mulheres, a gente está mudando a vida das gerações para frente, né? E, com isso em mente, a gente desenvolveu um projeto que, hoje, acho que é um motivo de muito orgulho para mim e para todos na Eneva, que é o Elas Empreendedoras. Eu não vou ter de cabeça aqui o link, mas a gente teve o privilégio de aparecer no Jornal Nacional há pouco tempo. Acho que é fácil de achar no YouTube. É um projeto que capacita mulheres empreendedoras. Ele começou no Amazonas, né? E ele já hoje ganhou uma proeminência muito grande no Amazonas, mas ele já está no Sergipe, ele já está na Bahia, ele já está no Maranhão. O que a gente faz? A gente olha as aptidões dessas mulheres, a gente capacita e coloca elas numa linha de produção que gera renda.
O resultado dele é tão incrível que, das nossas participantes, 90% já saiu da linha de pobreza. Então, no Amazonas, elas produzem biojoias. A gente capacitou elas para fazer toda a curagem, né, das sementes. Então, de fato, uma biojoia. A gente capacita em empreendedorismo. A gente está levando o letramento digital. E a gente já está levando para outros estados. A gente fez em Sergipe o letramento digital, fez no Maranhão. E letramento digital é cidadania, né? É acesso à informação. Hoje a gente sabe que muita coisa de cidadania, de exercício de cidadania, pode ser feito por forma digital. Além disso, você tem muitas outras coisas. A gente atua em regiões remotas, né? Então, a telemedicina, então a gente leva a saúde também. Então, assim, é um projeto que a gente conseguiu, mais do que desenvolver um projeto que deu certo, é desenvolver uma metodologia. E aí trazer outras empresas. A gente fez uma parceria esse ano com o Instituto Natura, levou eles para o projeto do Elas Empreendedoras no Amazonas, numa iniciativa para o combate, o acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. A gente tem outras parcerias sendo costuradas. Para Roraima, a gente está conversando com uma grande rede hoteleira para tentar fazer um projeto com as refugiadas, porque elas já têm o benefício de falar uma segunda língua, né? No Sergipe, a gente está fazendo um projeto com as marisqueiras. A gente está num porto, né? No Sergipe, tem uma comunidade importante de pescadores e que as mulheres são marisqueiras. E de fato, você está transformando a vida dessas famílias. Outro projeto muito relevante, a gente encontra muito nas nossas regiões de atuação a agricultura familiar. Então, a gente também busca trabalhar muito com isso. A gente tem um projeto de longa data no Maranhão, que é um projeto que começou com o reassentamento de famílias que viviam de um lixão. E a gente reassentou essas famílias, fez um polo agrícola. Esse polo agrícola, hoje, ele produz cacau orgânico, vende para uma chocolateria, e a gente assim, mudou completamente a vida dessas famílias, né? Também foi um modelo que ensinou muito a gente. E a gente, quando entrou no Amazonas, a gente falou: a gente precisa fazer aqui alguma coisa que esteja unida com a floresta. Então, a gente criou ali um projeto de agroflorestas, e em que essas famílias, a gente já tem hoje cerca de 100 famílias, elas vão produzir diferentes cultivos que regeneram o solo, que dão renda ao longo de todo o ano, né? E a gente chama o projeto de agroflorestas, com produtos que são compatíveis com a floresta. E, com isso, você cria um sistema de incentivo para que se preserve a floresta. Lembrando aqui que a gente está falando de desenvolvimento regional, a gente está falando de energia. Essa semana foi divulgado o relatório de emissões de 2024 do Brasil. A geração de eletricidade respondeu por 1,7% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Esse não é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é o desmatamento, tá? Então, assim, é isso que a gente tem que combater. E se a gente criar um incentivo econômico que traga o desenvolvimento para essas famílias e ajude a preservar o meio ambiente, isso é muito vencedor. Então, eu acho que, assim, a energia tem um papel muito relevante no desenvolvimento regional, e o consumo de energia per capita é um indicador muito importante de desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu não vou me estender muito mais, já estou aqui apitando o tempo, daqui a pouco vão soltar a música aqui para eu calar a boca, mas queria agradecer e estou à disposição aí para esclarecer, e agradecer também pela participação, pela parceria, né, com todos os governantes, porque a gente não consegue fazer isso sem o apoio das redes municipais, estaduais e federais. É isso. Bom, então a gente termina aqui essa conversa com o Lino, com a Flávia. Obrigado, Lino. Obrigado, Flávia. Obrigado, Adriano. Obrigado, Flávia. Isso aí, né, Flávia? Esse projeto social, essa transição energética, isso é energia e desenvolvimento regional, como você falou, né? Bom, obrigado a todos.